Olá, boa tarde. Quero trazer para vocês hoje um texto de Lucas 20, que diz assim, Lucas 20, 20. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem e se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-la à jurisdição e à autoridade do governador. Então consultaram dizendo, mestre, sabemos que falas a verdade e ensinas retamente, não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é a efígie? E a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Eu amo esse texto, porque os relatos do capítulo 20 anteriores, né? Estavam ali os doutores, o chefe do sacerdote, eles questionaram a autoridade de Jesus, né? E aí Jesus expõe a parábola dos lavradores maus, se referindo, né, a eles. Então eles ficam irritados com Jesus. E aí querendo apanhá-lo, porque essa sempre foi a intenção de muitos dos sacerdotes, os chefes da sinagoga, os príncipes das sinagogas, né? Eles sempre fizeram isso durante o período em que Jesus passou aqui na Terra. E aí Jesus pega uma moeda, né? Depois desse momento que Jesus conta essa parábola dos lavradores maus, eles subornam espiões para vigiar Jesus. Acreditam que eles tinham essa capacidade, né? Então aí eles vêm com uma pergunta capciosa. É certo pagar tributo a César ou não? Qual era a lógica deles? Se Jesus respondesse apoiar a César, seria decepcionar o povo judeu, que estava ali sobre aquela opressão romana, né? César, um imperador romano, né? E o contrário, né? Eles oprimidos por aquele regime, eles esperavam o quê? Os judeus, eles esperavam um libertador. Eles esperavam que o Messias viria retomar a condição deles, a condição política deles, iria mudar a condição política deles, né? E o contrário, se ele respondesse o contrário, seria um crime contra o governo de Roma, porque os judeus eram obrigados a pagar tributo a César, né? Então, essa era a lógica dos inquiridores que vieram perguntar para Jesus, né? E aí Jesus pede uma moeda e pergunta para eles, né? De quem é a efígie? De quem é a inscrição que está na moeda? Eles disseram, de César. Aí eles disseram, ok, né? Obrigação com o Estado, quando mostra aquela efígie ali, obrigação com o Estado, pagar os impostos e tal. Então, o que é de César? A inscrição, o imposto, as obrigações. O que é de Deus? A imagem. Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando nós colocamos o que é de Deus? A imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? O pecado levou o homem a perder essa imagem de Deus. Porque a imagem de Deus no homem, ela conferia autoridade, governo, domínio, né? Sobre os seres criados, sobre tudo aquilo que Deus havia colocado ali na mão do homem. Ela daria razão, decisão, sabedoria, tudo isso o homem tinha sob seu controle, antes do pecado, né? Quando ele estava com a imagem perfeita, sem o pecado. E o pecado fez com que Adão perdesse. Após Adão perder isso, Adão e Eva, todos nós que nascemos pós-Adão, carregamos essa imagem deformada. Como resgatar a imagem de Deus? Através de Jesus. Quando nós recebemos Jesus e o processo de despir-se do velho homem, revestir do novo homem, que eu já falei em vídeos anteriores, né? Em vídeo anterior, fala disso, exatamente. Quando você recebe Jesus, você resgata a imagem, você começa naquele processo maravilhoso de despir do velho e revestir do novo, você vai resgatando
A nova natureza, o processo de regeneração vai fazendo com que nós vamos resgatando novamente a imagem perdida. Aí ele vai dizer, portanto, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que recebe Jesus, ele já foi predestinado a ter novamente essa imagem. Aquele que passa pelo processo, né? O processo é gradual e através do Espírito Santo. Aí eu já falei esse versículo também, mas vou repetir aqui. Mas todos nós, com face descoberta, contemplamos como por meio de material espelhado a glória do Senhor, somos transformados conforme a sua imagem, de glória em glória, como na mesma imagem do Senhor, né? Então esse é um processo gradual para o resgate da imagem e semelhança do nosso Criador. Imagem e semelhança significa que eu tenho, eu posso ter, eu posso readquirir, através desse processo de regeneração, né, as características morais, espirituais do próprio Deus. Isso é maravilhoso no Evangelho. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele não é religião. Ele é um processo de novo nascimento, santificação, justificação, para nós retornarmos à imagem que perdemos, né? Ter a imagem significa também ter a mesma natureza que lhe serve de molde. É ter novas vestes, nova maneira de pensar, crescer em justiça e santidade, né? Então, é isso que acontece conosco, né? E Paulo vai dizer, olha, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a seres renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então você resgata através do novo nascimento, né? Cuidado, uma imagem ela leva anos para ser construída, mas pode levar segundos para ser destruída. E é assim conosco também no processo de regeneração. Não é no estalar de dedos. A imagem foi perdida instantaneamente. A imagem e semelhança de Deus, quando Adão e Eva rompe o limite de obediência que Deus havia dado para os dois, eles perdem naquela hora. Porque na hora que eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. Eles tiveram vergonha. O primeiro sentimento que veio após o pecado foi a culpa. Então, ele perdeu ali as características morais do próprio Deus instantaneamente, né? Agora, quando nós viemos a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, é um processo que vai levar um tempo, tá? O crer é instantâneo, é imediato. Você vê que o ladrão que pediu lá na cruz, lembra de mim quando entrares no teu reino? Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O ladrão não teve tempo de passar pelo processo. O processo dele foi ali só o fato de aceitar. Mas se ele continuasse vivendo, se ele não tivesse sido morto, ele passaria pelo processo de reestruturação mental, ele passaria pelos testes ali que ele era acostumado a roubar aquilo que não era dele, né, pegar aquilo que não era dele. Então, uma imagem leva anos para ser construída, mas pode levar segundos para ser destruída. Essa é a tática do diabo. Num simples diálogo, ele induziu Eva e Adão a pecar e a perder a plena comunhão com o Criador. E continua sendo a tática dele, né? E aí, eu pergunto para você, é mais fácil devolver o que é de César ou o que é de Deus? Aí nós temos uma palavrinha que está aí no título, apodote, que significa pagar de volta. É mais fácil devolver o que é de César ou o que é de Deus? Se você recebe Jesus, você precisa dar conta dos dois, tá? Quem tem a imagem e semelhança de Deus, quem tem a imagem de Deus, ou quem fez em si, através de Jesus, a imagem de Deus, não vai reter o que é de César. Foi isso que Jesus respondeu para os seus inquiridores, né? Porque às vezes você acha que é mais fácil, né, devolver só a César, pagar o imposto. Ah, mas voltar à imagem e semelhança de Deus, precisa passar pelo processo de santificação, né? Se você tem Jesus, se você recebeu Jesus, você vai receber novamente, você vai ter de novo a imagem e semelhança. Então não fica difícil devolver o que é de César,
Porque Jesus também ensinou isso, né? Assim se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Olha que palavra forte de Jesus, né? Deus confia a nós riquezas espirituais, desde o momento em que nós conseguimos, né? Que nós tenhamos aqui na Terra, né? A habilidade para lidar com aquilo que não é nosso, para ser honesto com aquilo que precisamos ser. E aí ele confia a nós as riquezas espirituais. Fica difícil, é por isso que nós temos visto muita coisa errada, né? Muitas instituições erradas, muitas igrejas botando os pés pelas mãos, porque não conseguem lidar com a riqueza que é daqui. E aí se perde na riqueza espiritual, né? Então, só lhe resta a podote, que significa pague de volta o que você já recebeu. A palavrinha grega significa isso. Devolva o que é de César, devolva o que é de Deus. E você só consegue devolver. Para devolver o que é de César, você trabalha e paga os seus impostos. Para devolver, isso você faz com a sua força, o seu braço, a sua inteligência. Em suma, você faz porque também Deus te conferiu essa possibilidade. Mas, para você devolver a imagem de Deus, você precisa de Jesus. Você precisa passar pelo processo da cruz. Não dá para devolver se não for desta forma, certo? Então, isso me faz lembrar da resposta que Jesus deu para as virgens prudentes. Olha, com certeza eu vos afirmo que não vos conheço. Para as virgens imprudentes. E também Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Isso é fundamental. Não basta dizer, Senhor, eu creio. Você precisa, através de atos, de uma vida de renúncia, de deixar o Espírito Santo te retornar, transformar novamente na imagem e semelhança, para que você possa conhecer Deus e Deus te conhecer. É isso que a palavra nos mostra, tá? Deus te abençoe. Então, devolva o que é de César, devolva o que é de Deus. A imagem e semelhança é de Deus. Só através de Jesus você pode devolver. Senão você fica deformado. Nós ficamos deformados. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém. Passe para frente. Se inscreva aí no canal. Te agradeço muito. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no seu coração, da sua família, daqueles que estão ouvindo.